Muito boa noite, queridos amigos, irmãos, irmãs. Mais uma vez estamos aqui todos juntos e é muito bom podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido Jesus, que bom, Mestre querido, que podemos ter acesso, que possamos ter o coração e a mente abertos para refletir e estudar as verdades que o Senhor trouxe até nós por meio de tantos espíritos esclarecidos. Que essa verdade cada vez mais possa alcançar todos os corações, trazendo consolo, força e esperança para que as pessoas não se percam em revoltas, em desânimos, em tormentos e aflições. Que possamos hoje ser instrumento da Tua vontade e levando a todos que nos acompanham uma oportunidade de repensar qualquer atitude, pensamento ou sentimento que ainda alimente essa praga que destrói a humanidade, denominada egoísmo. Que consigamos ser esse instrumento, esse medianeiro da Tua vontade, para auxiliar a todos que estão junto a nós a reconhecer em si as sementes mínimas, as raízes mínimas dessa erva daninha, que consigamos arar o nosso terreno, tirando todo e qualquer joio da nossa plantação, para que efetivamente consigamos alcançar essa paz que todos nós buscamos. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, que estejamos com pensamentos e sentimentos abertos e sintonizados na esfera superior, de maneira que as vibrações do mais alto adentrem nas nossas fibras mais íntimas, estimulando e fortalecendo a nossa vontade para renovar pensamentos e sentimentos no caminho da verdade. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o item 11, denominado o egoísmo. É uma mensagem do Espírito de Emmanuel que foi ditada em Paris no ano de 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de a fazer subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Para abrir a nossa reflexão sobre esse tema tão importante para todos nós, eu gostaria de trazer aqui um artigo da Revista Espírita. Está na revista de dezembro de 1860. São umas comunicações de um espírito denominado Clara. A Clara
foi um espírito que, enquanto encarnada, ela gozou de tudo que a Terra poderia lhe dar. Era um espírito com muitos recursos materiais, com inteligência, era um espírito com uma beleza significativa e era muito invejada por todos. E todos achavam que ela era muito feliz. E ela faz uma comunicação mostrando um sofrimento atroz no mundo espiritual, mas sofrendo muito. A maneira como ela se apresentou, as aflições dela eram tão pungentes, tão significativas, que reunidos na sociedade, aquela equipe de médiuns, junto com Kardec, eles decidiram questionar a espiritualidade superior, o guia que conduzia aqueles trabalhos, para saber se não estava havendo uma espécie, vamos dizer, de supervalorização do que ela estava passando. Porque ela demonstrava tanta dor, tanto desespero e tantos tormentos que impactou até mesmo a eles. E por meio desse pedido veio a comunicação de um espírito que estava ali conduzindo as reuniões, um espírito esclarecido, e ele disse o seguinte, que eu vou ler para vocês. Esse quadro é muito verdadeiro e não está absolutamente carregado nem exagerado. Talvez me perguntem, o que fez essa mulher para estar tão miserável? Cometeu algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Nada fez que tivesse merecido a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com aquilo a que chamais felicidade terrena: beleza, fortuna, prazeres, adulação, tudo que lhe sorria, nada lhe faltava. E vendo-a, todos diziam: que mulher feliz! Invejavam sua sorte. Que fez ela? Foi egoísta. Tinha tudo, menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes, só amou a si mesma. Agora ninguém a ama, não deu nada, nada lhe dão. Está isolada, cansada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. Este é o seu suplício. Como só buscou os prazeres mundanos e hoje tais prazeres não mais existem, fez-se o vazio em seu redor. Só vê o nada e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas. Os diabos não vêm atormentá-la. Mas isto não é necessário. Ela própria se atormenta. Sofre demasiado porque esses diabos seriam ainda seres que pensavam nela. O egoísmo constituiu sua alegria na terra, perseguiu-a. Agora, o egoísmo é o verme que lhe rói o coração. É o seu verdadeiro demônio. Ah, se os homens soubessem quanto lhes custa ser egoístas. Nós, todos nós, ainda somos muito egoístas. E nós precisamos estar muito atentos a estas vibrações tão destruidoras. Nós precisamos abrir a nossa percepção, dilatar o nosso olhar, para que a gente consiga enxergar em nós os mínimos sinais de interesse próprio, que ainda alimenta o nosso espírito. Por que eu quero o que quero? Por que quero quando quero? Qual a minha motivação? Qual o motivo da minha ação? O que sinto quando faço? São perguntas que precisam ser repetidas constantemente, de maneira que eu consiga sentir se o móvel da minha ação é sustentado por um interesse próprio ou
em prol do interesse coletivo. Porque até mesmo o bem pode ser uma expressão do meu interesse próprio. Ao ajudar, eu me torno especial e serei amado. Muito do que fazemos é alimentado por duas raízes bastante grossas, que é a necessidade de ser amado e a necessidade de ser reconhecido, que sustenta esse caule do interesse próprio e do egoísmo. Todos nós ainda somos sequestrados por essas necessidades de ser amado e de ser reconhecido constantemente, de sermos o centro das atenções, de termos tudo para nós, a atenção, o poder, a estima, a beleza, a inteligência, o buscar ser mais. Esse movimento de egoísmo tem nos trazido inúmeras dores ao longo dos milênios, tanto que grande parte de nós alimenta angústias, tormentos, aflições, dores, que nós muitas vezes nem sabemos definir de onde vem. Mas tudo isso nasce dessa nossa postura autocentrada, egocêntrica, no qual a gente se coloca em primeiro lugar em detrimento do outro. Eu quero o que quero a qualquer custo. Eu não peso as consequências do que quero. Se o que eu quero é importante para mim, eu não passo mais a ver quais as consequências que isso pode causar no outro. Eu vou agindo e justifico que aquilo é necessário porque aquilo é bom para mim. Nós podemos até dizer que são coisas pequenas e nós entramos nesse movimento de barganha e de justificativas. Uma pequena vantagem no serviço, um esforço além do comum para conquistar o centro das atenções, uma pequena chantagem emocional no lar para que algo ocorra conforme a minha vontade. E aí a gente vai dizendo que são pequenas coisas e que está tudo bem, isso não é nada demais. Mas tudo isso, tudo, desde as pequenas coisas, compõe este movimento doentio que é o egoísmo, que promove esses desequilíbrios atrozes em nós, gerando dores para nós mesmos e promovendo incômodos e desconfortos naqueles outros que estão ao nosso lado. Nós precisamos estar muito atentos, meus irmãos. Essa passagem citada na Revista Espírita, ela é muito significativa para todos nós. E aí nós também podemos pensar, isso é um exagero. Quer dizer que essas pequenas coisas gerariam tanta dor, já que eu pago as minhas contas, busco arcar com meus compromissos, tenho disciplina, sigo os meus deveres, tenho responsabilidade. Por que é que o fato de eu buscar ter o melhor para mim em algumas situações geraria tantas dificuldades? A questão não está em nós buscarmos o melhor para nós. A questão está em nós buscarmos o melhor a qualquer custo, causando dificuldades aos outros. Mas para que a gente possa realmente entender e se conscientizar do quanto nós precisamos lutar com todas as nossas forças, com o máximo da nossa capacidade contra o egoísmo, vamos procurar entender o que é que realmente acontece conosco. Imagine que nós venhamos a desencarnar e que a gente vá para um local, o nosso espírito acabe indo para um ambiente onde 100, 500 mil, os outros 1 milhão de espíritos vibrem na mesma sintonia. Qual sintonia?
a minha demanda sempre em primeiro lugar. A minha vontade sempre deve ser atendida. Minhas necessidades são sempre prioridade. Eu pergunto, nós estaríamos no céu ou no inferno se nós estivéssemos nesse local com outros 5 milhões de espíritos, onde todos eles, todos, estariam lutando com toda a sua força para que sempre eles tivessem atenção, sempre eles tivessem as suas necessidades e demandas atendidas. E aí já nasceria uma primeira pergunta. Se eu quero isso, quem está do meu lado também quer isso, e aquele outro também quer isso, nós nunca vamos conseguir nada. Nós vamos entrar num regime de contendas e manipulações sem fim. E não é o que a gente está vivendo hoje. Mas vamos pensar naquilo que Jesus colocou para nós. O contrário, o contraveneno de tudo isso, a caridade, o amor, o dar de si, o servir. Vamos conviver num ambiente onde todos os 5 milhões, 10 milhões de espíritos, todos seguem a seguinte premissa: a demanda do outro em primeiro lugar. Quando eu tivesse uma dificuldade, eu teria ao meu lado 9.999.999 espíritos me auxiliando. E quando um outro tivesse dificuldade, ele também teria essa mesma parcela. Em que local nós preferíamos viver? Num ambiente onde eu precisaria usar da força, de articulação, de jogos de poder, precisaria usar de mentiras para conquistar algum reconhecimento, algum amparo e algum afeto? Ou está num local onde eu recebesse isso em abundância e de maneira voluntária e amorosa? Eu tenho certeza que todos nós temos essa resposta na ponta da língua. Mas conquistar essa região de plena paz é uma tarefa somente nossa. Porque nós escolhemos o local para onde nós vamos pela lei de atração, conforme os vetores que estruturamos em nós mesmos, nós somos atraídos para o ambiente que nos é similar em vibração. Portanto, se eu vibro na frequência de pensar só em mim, não há nada que ninguém possa fazer, nem mesmo a espiritualidade superior, porque se eu vibro nessa frequência, eu irei para um ambiente que tenha a mesma sintonia. Então fica esse convite para que todos nós possamos olhar para dentro de nós e renovar os pensamentos e sentimentos alinhados à caridade e à vivência do amor, porque só assim que nós vamos alcançar uma região de paz. Essa região de paz, ela está aberta e destinada para todos nós. É uma escolha nossa, é uma decisão do Espírito. E nós podemos começar agora, trabalhando as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos no bem, na prática do bem, na vivência da caridade. Se nós desencarnarmos agora, nesse exato momento, e eu gostaria de convidar todos para que a gente possa refletir com muita profundidade nessa última pergunta, que ela possa ecoar profundamente dentro de nós, porque nós temos consciência das nossas exigências, das nossas intransigências, do nosso excesso de prepotência, de orgulho e tantas outras questões que ainda habitam o nosso íntimo, mas que estamos aqui para trabalhar e vamos vencer.
mas para que estejamos atentos e conectados com nós mesmos, para que não caiamos em nenhuma ilusão, vamos refletir profundamente com essa pergunta que vamos colocar agora. Se eu desencarnasse agora e fosse para uma região onde todos os outros espíritos que lá estivessem fossem exatamente como eu, pensassem, sentissem e agissem exatamente como eu sou, eu estaria no céu ou no inferno? Pensemos nisso, porque nós iremos para o local no qual nós temos a mesma similitude de energia. Se nós partirmos agora, nós estaremos no céu ou no inferno ao irmos para um ambiente onde todos pensam, sentem e agem como nós. Nosso passado constitui um forte entrave ao nosso crescimento moral. Isto porque, entre os aspectos que nos comprometemos a modificar, encontra-se como comandante de outras características negativas do espírito reencarnante o egoísmo. O egoísmo está sempre presente às tentativas de crescimento, pois o espírito traz consigo ao reencarnar, como ser ao qual deveria se considerar como o primeiro a ser atendido e considerado em qualquer ocasião. Se não, vejamos. Uma fila num banco considera-se superior e que deva ser atendido prioritariamente por possuir, talvez, umas moedas a mais que os outros. No lar, acha-se com direito a escolher a melhor parte da refeição, esquecido dos outros. Faz-se necessário uma conscientização lúcida a fim de trabalhar-se mental e emocionalmente para extirpá-lo. A reflexão constante sobre seus pensamentos e sentimentos faz-se necessária. Outras vezes, o egoísmo é resultado de transtornos mentais, levando o indivíduo a isolar-se por se achar superior aos demais. Joana de Ângeles, espírito, nos coloca que neste estágio de falta de lucidez, a pessoa supõe-se credora do esforço dos outros, do seu trabalho, das suas gentilezas e dependência, girando à sua volta, porém distante fisicamente, para não gerar incômodos ou aborrecimentos no sempre insatisfeito egotista. Conhecendo-se e não tendo interesse em modificar-se por sentir-se bem na situação inusitada, faz-se simpático para conquistar os demais. Sabe atingir os pontos vulneráveis das pessoas generosas e torna-se parasita ao roubar-lhes a confiança, a afeição, que jamais correspondem ou sequer consideram como valiosas. Sempre se acreditam mais merecedores e soberbos. Com facilidade desprezam quem os ajuda e os estima, permanecendo vazios de valores emocionais para entender quanto prejudicam os demais com sua maneira atrevida de conviver. Não importam as emoções superiores, que se tornam frias e indiferentes ao que acontece com o outro, o seu próximo, desde que não lhes cause imediato problema ou mesmo preocupação. Como se o incêndio na casa vizinha não lhe ameaçasse o próprio lar de ser comburido pelas chamas. A cooperação, o sentido de união e de fraternidade vão desaparecendo apenas quando resultam benefícios imediatos para aqueles que se lhe aproximam.
Tem-se a sensação de que o amor empobreceu e se transformou em expressão de consumo, permutando-se os sentimentos mascarados, enquanto vigem os proveitos. A falta, porém, do amor no ser humano torna-se grave problema existencial que o conduz ao desespero, mesmo silencioso, ao sofrimento desnecessário, que poderiam ser resolvidos no aproximar-se um do outro com o objetivo destituído de lucro. Onde predomina, porém, o egoísmo, desfalece o sentimento de humanidade. Lentamente se torna necessário a volta à consideração das coisas simples e puras da existência, aos acontecimentos ingênuos e belos dos relacionamentos humanos, à contemplação da beleza das paisagens, às considerações em relação à natureza e à sua preservação. Descrentes do significado do amor, porque foi confundido com desejo e sexo, os indivíduos redescobrem a fraternidade, a compaixão, a solidariedade e ressurgem os sentimentos afetivos, vitalizando as débeis forças que se consumiram no tráfico das paixões servis. Quem elege a solidão candidata-se ao abandono. Haja visto que a história da nossa irmã Clara, que Renato acabou de colocar. Quando se escolhe a solidariedade, encontra-se a retribuição. Dizem que o sentido do amor desapareceu por falta de correspondência, por traição e infâmia, por falta de vitalidade. Mas a alegação é falsa. O amor é dinâmico e produtivo. Caso alguém o desrespeite ou lhe traia a confiança, ele permanece intocável, à semelhança da luz solar, que beija o pântano e a pétala da rosa, mantendo-se integral e inatingível. Felizes são aqueles que não desanimam, mesmo quando traídos, enganados e esquecidos, após o bem que fazem. A semente abandonada no subsolo um dia germina, quando as condições lhe forem favoráveis. Assim é a bondade que se oferece ao próximo. Amigos, não te deixem afetar pela crueldade dos ingratos e prossegue gentil, porque é sempre melhor para aquele que oferece e é bondoso. Não te perturbes com aqueles que te exploraram, que te enganaram, que mentiram para conseguir o que desejavam. Eles aprenderão com as experiências a que serão submetidos. E você, meu irmão, prosseguirá amando, porque o bem que se faz é moeda de amor que se converte em soberana luz de bem-estar. A existência terrena, por mais longa se apresente, é sempre de breve durabilidade. O mundo está repleto de ingratos, mas o amor lentamente vence as resistências do egoísmo e esparce ternura, afeto e gratidão em toda parte. Amado Jesus, Mestre amantíssimo, aqui estamos nós, te agradecendo por esse momento em que nos unimos ao teu amor, em que nos sentimos imbuídos pela luz que um dia talvez tivéssemos sentido perante a vossa presença amorosa. Te agradecemos pelo amor que viestes nos ensinar, dando-te o exemplo em cada instante. Agradecemos, doce meigo pastor, pela oportunidade
que estamos tendo do reencontro com a espiritualidade superior, através das suas palavras amorosas, que nos indicam o caminho, que nos indicam, Senhor, por onde seguirmos em busca do Teu amor, que tanto ansiamos. Doce meigo Jesus, socorre a toda a terra. Abençoa, Senhor, aos desesperados, aos desesperançados. E permita, ó Jesus, que possamos ofertar o que de melhor temos, para que os nossos irmãos de todas as fraternidades, para o bem universal, possam distribuir àqueles nossos irmãos de toda a terra, onde o sofrimento se faz presente. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos de oração e rogamos-te o vosso auxílio para que consigamos contigo estar. Que assim seja. Que assim seja.